Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Ryan Andrade, sou estudante de engenharia civil. Esse canal ele é dedicado, ao estudo de diversas áreas da engenharia civil. Esse é o primeiro vídeo onde a gente vai tratar sobre patologia das construções. É uma série de vídeos sobre esse tema, tá certo? Já se inscreve no canal para não perder. No final dessa série de vídeos, a gente vai estar tentando elaborar um laudo, segundo o que a gente já entendeu das aulas anteriores, que no caso as aulas que ainda vão ser postadas, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E a aula de hoje a gente tem como tema os conceitos principais das patologias das construções, tá? Então, pessoal, quando a gente está falando de patologia das construções, um dos principais conceitos que a gente vai ter é o conceito de desempenho, né? Que a gente necessita a gente saber. Para quem não tem entendimento, o desempenho ele é tão importante dentro do cenário da construção civil que a gente tem uma NBR que trata justamente dos desempenhos nos diversos sistemas do edifício, né? Que é a NBR 15.575. Nessa norma, a gente vai ter, os acordos, os requisitos do desempenho estrutural, da segurança a incêndio, da segurança no uso também, na estanqueidade, que é aquela questão dos projetos de permeabilização, do desempenho acústico, do desempenho térmico, desempenho lumínico e também na questão de durabilidade e de manutenção, tá? Então, indo para um conceito principal do que seria esse desempenho, o desempenho de uma edificação vai ser a capacidade que esse edifício tem de atender os requisitos de segurança e de conforto, né? Vocês vão ver mais na frente que essa questão de desempenho, ela vai estar muito ligada à questão da vida útil também, né? E à questão do ambiente no qual a minha edificação ela está inserida. Então, a gente vai ter que considerar diferentes aspectos para que a gente possa avaliar esse desempenho. E quando a gente vai avaliar isso, a gente avalia aqueles tópicos lá que a gente viu na norma 15.575, tá? Que pode ser um tema para outro vídeo, porque é uma norma muito grande, a norma é dividida em tópicos, né? E esses tópicos são imensos, então a gente teria que levar uma aula inteira só para poder falar sobre as normas de desempenho, né? Os requisitos de desempenho. A gente entendeu o que é desempenho, a gente vem para a questão de deterioração, né? Quase que não sai agora. Bom, pessoal, esse processo ele é interessante quando a gente está avaliando as patologias, porque a patologia, as manifestações patológicas, perdão, porque quando você está fazendo essa avaliação das manifestações, você sabe que ela está dando, né, na nossa edificação um processo de deteriorização. Então a gente tem que se atentar a isso. E o que é essa deteriorização? É uma alteração das propriedades físicas e químicas, né, do material. E esse processo ele é dado pelo ambiente que a minha edificação está inserido. Então a gente sabe que dependendo do local, a gente tem um nível de agressividade, né? O nível de agressividade que a edificação vai sofrer. Esse nível ele é responsável, né, para que a gente possa entender quais materiais a gente vai utilizar para que a nossa edificação ela tenha um bom desempenho e ela não venha, né, a ter esse processo de deteriorização, tá? Então, de tópico importante que você precisa saber é que essa deteriorização ela é a alteração das propriedades físicas e químicas do material, dependendo ali do lugar em que esse material está inserido. E a gente vem para uma questão de durabilidade, tá certo? Essa durabilidade, ela é o quê? É a capacidade, né, do meu elemento ali de construção, não só a estrutura, tá certo? De resistir às influências ambientais previstas e definidas na etapa de projeto. Então, foi como eu tinha comentado com vocês. Quando você está construindo, você vai entender, né, que existem os níveis de agressividade de um determinado local. Um exemplo disso é quando você tem uma obra na praia. Então, você tem um nível de agressividade porque é uma obra que está perto do mar. A gente tem maresia, então você não pode deixar as armaduras da estrutura expostas, né? Você tem que ter todo um cuidado com a porosidade do concreto para evitar que essa maresia ela entre e venha corroer a armadura. Então, quando você entende esses conceitos de durabilidade, conceito
deteriorização e de vida útil, você vai começar a entender como é que a gente faz para evitar esses problemas patológicos, essas manifestações que vêm aparecendo na edificação. Então, a gente também tem o conceito principal de vida útil, que a vida útil de um material vai ser o período ali de tempo que a edificação, né, ela continua com as suas propriedades, né, assim, ela ainda continua a oferecer o que ela foi projetada, ou seja, se ela foi projetada para ali viver por 50 anos, a gente tem um padrão ali para edifícios, né, dando aqui um exemplo, e a gente tem que projetar ela para que ela possa ter, né, essa vida útil sem necessitar manutenções caras, né? Obviamente a gente sabe que ainda vão ter alguns tipos de manutenção, mas não manutenções caras. Por exemplo, manutenções que necessitem de reparos que são extremos. Entrando no conceito já da patologia das construções, a patologia ela é o estudo de doença, né? O pessoal da medicina eles utilizam, né, da patologia para estudar as doenças que já existem e as doenças que ainda estão ali, né, nesse processo de descoberta, a gente vai ter um estudo patológico. Isso é dentro do cenário da medicina. A gente, no cenário da construção civil, faz a análise dessas doenças dentro do cenário da construção, ou seja, a gente vai fazer o estudo das doenças de uma obra. Então, a gente vai ter todos os processos necessários para que a gente possa reconhecer a doença que a obra tem. Então, vai ter um processo de anamnese, vai ter o processo de ir até o local, inclusive, né, alguns tipos de manifestação patológica, para que a gente possa identificar, a gente usa aparelhos, que esses aparelhos a gente vai ver nas aulas mais à frente, que é para a gente poder fazer esses exames, né, e identificar como vai ser a terapia que aquela manifestação patológica vai precisar para que ela venha a ser ali sanada. Tá? Então, do conceito principal de patologia das construções é o estudo da doença daquela obra. Então, sobre as manifestações patológicas, a gente tem que entender os principais tópicos dela. Então, o que elas são? São anomalias que ocorrem nos elementos da construção. O que são essas anomalias? São as doenças que a gente tinha comentado, são as trincas, são as fissuras, são o despacamento de tinta, aquelas as rachaduras, por exemplo, nas estruturas de concreto. Então, a gente tem que entender isso porque quando a gente entendeu dessas anomalias, elas vão falar para a gente, né, que está existindo ali uma falha no desempenho ou na durabilidade e segurança do nosso edifício. Então, se eu tenho essas anomalias, é porque alguma coisa está dando problema, né? Os sistemas estão indicando que alguma coisa ali saiu fora dos eixos. Então, os exemplos que a gente pode ter, que são os exemplos mais rotineiros, que qualquer pessoa já viu, é os exemplos de fissuras, de trincas, de infiltrações, esplacamentos, de corrosão. Inclusive, quando vocês forem pesquisar mais sobre, ler artigos ou outros materiais, vocês vão ver, né, que existem vários tipos de fissuras de diferentes tamanhos, onde a gente mede elas com o fissurômetro. Inclusive, existe a etapa monitorar, né, de monitorar essas fissuras para saber se ela é ativa ou não ativa, e a gente vai ver os conceitos disso mais na frente, então não se preocupem, a aula de hoje é só para entender toda a parte de conceito mesmo, para que quando a gente chegue mais na frente, a gente já tenha entendimento, né? Então, a gente também vai ter, pessoal, que as nossas manifestações patológicas, geralmente elas aparecem de forma imediata, né? Eu construí e aparece de forma imediata. Um exemplo disso são as infiltrações, ou quando existe o desplacamento da tinta, por algum motivo, né? São coisas imediatas, que são ali fruto, por exemplo, pode ser, né, no caso das infiltrações, da não impermeabilização das fundações. Então, o solo que possui água vai fazer com que essa água suba por capilaridade e faça esse processo de infiltração da parede, né? Mas só que existem algumas manifestações que elas não aparecem de forma imediata. Então, quando essa manifestação ela demora um tempo para que ela venha aparecer, a gente vai chamar ela de vício oculto. E a gente vai ver um pouco mais na frente, né, esses conceitos de manifestações que a gente chama de vício oculto, tá certo?
Então, a gente também tem as patologias imediatas e a gente pode exemplificar essas patologias, como as fissuras em revestimentos, as infiltrações, né, em lajes e paredes, o desplacamento do revestimento cerâmico. Inclusive, a gente tem normas sobre os revestimentos cerâmicos e, se vocês quiserem, né, a gente pode gravar algum vídeo explicando sobre essa norma. Tem o aparecimento ali de eflorescências, né? Trincas e elementos estruturais recém-concretados, que são aquelas trincas que podem vir, né, devido à secagem do concreto, devido à cor inadequada. Então, a gente também vai entender como esses processos eles são importantes para evitar as manifestações patológicas, né? Vai ter uma aula específica para as patologias em elementos de concreto. Então, das etapas de surgimento das patologias, é interessante que vocês entendam esse conceito, porque esse conceito é cobrado até mesmo em questões de concurso, né? A patologia, pessoal, ela pode estar durante a concepção, ou seja, eu estou falando das patologias que são geradas quando eu ainda estou na etapa de projeto, seja um projeto mal detalhado, seja um projeto mal dimensionado e seja um projeto mal interpretado, né? Então, quando a gente tem as patologias derivadas disso, a gente diz que ela surgiu na etapa de concepção da edificação. E a gente tem as patologias durante a construção, né? Então, durante a construção, a gente pode ter erros de dosagem de concreto, mau armamento da estrutura, pode ter mal vibração das peças de concreto, que a gente vai ter o que gera, aliás, é gerado ali naquela peça, o segregamento, né, a exudação, que vai ser conteúdo de outra aula. Então, não se preocupe em relação a isso. E tudo isso ocorre durante o processo de construção, ou seja, durante o processo que está ali no canteiro, levantando a estrutura física, né? Então, a gente também tem as patologias que vão ser geradas ali durante o uso, que isso está mais referente ao usuário. Então, por exemplo, um prédio ele foi projetado para ser um residencial e a pessoa começou a utilizar agora aquele prédio como uma academia. Então, a gente sabe que a estrutura vai estar sendo cobrada mais porque os instrumentos da academia são pesados. Então, quando a gente entende, né, que ali teve um uso indevido, a gente vai ter uma patologia gerada pelo uso, no caso, gerada pelo usuário, né, daquela edificação. Tá certo? Das etapas de surgimento. E pessoal, a aula de hoje basicamente foi isso, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre as aulas, eu comenta aqui no próprio vídeo ou vai lá no meu Instagram, @raiandrade.obra. Lá eu publico alguns mapas mentais de diversos temas da engenharia civil, tá certo? E se você tiver alguma dúvida e quiser ir lá no meu Instagram, fique à vontade, tá certo? Então comenta aí o que você achou do vídeo e temas, né, para as próximas aulas para que eu possa trazer aqui, tá certo? Aqui a gente tá para compartilhar conhecimento. Se você não é inscrito, já se inscreve e até o próximo vídeo.